Convido-vos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, do capítulo 16. E aqui temos uma passagem que naturalmente os irmãos conhecem, capítulo 16 de Marcos, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: são palavras de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus sabe exatamente, conhece perfeitamente quais as necessidades do homem. Ele conhece o nosso interior. Jesus conhece perfeitamente a grandeza do Evangelho e o seu poder transformador. Jesus sabe a importância que a palavra de Deus pode ter na sociedade e, em particular, na vida de cada pessoa. Por tudo isto, e muito mais ainda, Jesus não subiu aos céus sem que antes tivesse deixado um mandamento muito importante, que é este que acabamos de ler: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Já passou muito tempo. Eram outras as pessoas que ouviram Jesus a falar. Era só para eles? É para todos nós. É para todos nós. Atualmente é possível que haja uma maior necessidade de anunciar o Evangelho do que naqueles dias. É possível. Mas porquê? Aumento da população mundial, multiplicação de atos pecaminosos, um mundo onde nós vivemos, onde a corrupção e a imoralidade se expandem como peste fatal. Falar do amor de Deus pela humanidade, falar de Jesus e do seu sacrifício, denunciar o pecado e suas consequências, em resumo, anunciar o Evangelho e o seu poder transformador, é missão urgente e necessária onde quer que nós nos encontremos. Onde quer que nós estejamos, falemos do amor de Deus. Falemos do poder de Jesus transformar a vida de cada um de nós. Falemos da salvação da eternidade. Temos consciência do mundo onde estamos? Temos consciência da situação em que o mundo se encontra? Vamos falar ou vamos ficar calados? Certa ocasião, Jesus descia ao Monte das Oliveiras. Seguia-o uma grande multidão de discípulos. E era tal a alegria que invadia aquelas pessoas e a convicção de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador prometido, começaram a louvar a Deus em alta voz por causa de tudo que tinham visto e ouvido. E diziam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que se encontravam ali entre a multidão disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Então Jesus respondeu: digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19, 37 a 40. Sempre houve e haverá quem não goste que lhes fale do Evangelho. Quem não goste de ouvir falar da vida, morte e a ressurreição de Jesus. Sempre haverá quem negue a salvação e a condenação da alma. Mas também sempre houve e haverá quem dê glória a Deus
por causa do seu amor e da sua mensagem de salvação para os homens, para todos aqueles que crerem. Que vamos fazer? Calar ou anunciar? Deixaremos que as pedras tomem o nosso lugar e cumpram a missão que nos compete a nós? Vamos esperar que as pedras falem? A nossa atitude para com o mandamento de Jesus de ir e anunciar será positiva ou negativa conforme a nossa forma de sentir o mundo que nos rodeia. Do aumento de pecaminosidade e a rejeição cada vez maior da palavra de Deus pela humanidade. A salvação de Deus que Ele nos oferece por amor levou Deus a entregar a Jesus em sacrifício sobre aquela cruz, sobre o qual esta manhã ainda aqui falamos no estudo. Nós somos testemunhas das calamidades que alastram pelo mundo e que arruinam a vida das pessoas. Droga, prostituição, roubo, violência, crime, imoralidade, etc. Sabemos que há famílias destroçadas por causa destas coisas e de outras, como por exemplo álcool, jogo, adultério, divórcios, etc. Podemos ainda acrescentar a tudo isto a disponibilidade das pessoas para concertos de rock, onde se juntam milhares de pessoas, onde se consome droga, álcool e há prostituição também, etc. E como a juventude frequenta discotecas, na sua maior parte antros de vício, prostituição, violência, locais de perdição em todos os sentidos. A pergunta que se põe é: temos consciência do mundo que nos rodeia, irmãos? Não queria falar, não tinha intenção de falar deste assunto, mas já agora um breve comentário. Eu creio que todos vocês ouviram na televisão falar daquele casal que abandonou os filhos. Um rapaz de 5 anos e uma menina de 3. Creio que não estou... São 2 rapazes? 2, pronto. Um de 5 e outro de 3. Aquele casal, ele era padrasto das crianças e ela a mãe, natural. Deixaram aquelas crianças de olhos vendados no meio da estrada, numa estrada com um certo movimento de carros. Abandonaram-nos ali e foram embora no carro. Como é possível, irmãos? Já não falo tanto do padrasto, mas de uma mãe que deu à luz aqueles filhos, que trouxe ao mundo aquelas vidas. Como é possível que os abandonem, que os exponham a este perigo? Onde está o amor de mãe? Onde está? Estamos num mundo terrível e cada dia se ouve falar e se vê coisas mais graves, coisas que mais nos tocam no profundo do nosso coração. Estamos num mundo muito, muito, muito difícil. Agora, eles, quando foram para o caminho do tribunal, para serem apresentados ao juiz, fingiram que estavam doidos, loucos. Ela a cantar um tipo de ópera, lá que era aquilo, e ele a falar sozinho e tudo mais. Coisas incríveis. Com certeza todos viram, não vamos estar a perder mais tempo com isto, mas irmãos, a pergunta é, portanto, temos realmente consciência do mundo que nos rodeia? Ou melhor, sentimos compaixão pelas pessoas que se perdem? Mateus diz-nos que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e vendo eles as multidões, compadeceu-se delas. Jesus sentiu pena ao ver as pessoas, ao ver aquelas pessoas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus
disse aos seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O mundo precisa, irmãos. As pessoas precisam. Nós temos que entender que, ao sermos chamados por Deus e ao estarmos aqui, foi porque Deus quis dar-nos um papel muito importante, uma missão muito importante. Chamou-nos para sermos seus embaixadores. E também Cristo nos manda para que nós possamos, é uma missão, levar aos outros aquilo que outros trouxeram até nós. E por isso estamos aqui hoje. O Evangelho da salvação. Como sentimos a situação do mundo que nos rodeia, irmãos? Sentimos compaixão pelos que se perdem? E se muitos se perdem, quem serão os culpados? Podemos encontrar muitos culpados e também desculpa para tudo, mas quando nós sabemos que temos uma mensagem para divulgar, que o sangue de Jesus tem poder para limpar a alma dos homens e que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não fazemos o que devemos, como mensageiros de Cristo, como mensageiros de Deus, sentimos culpados ou os culpados são sempre os outros e nada nos afeta? Certa ocasião, pela boca do profeta Ezequiel, Deus disse o seguinte, são palavras das Sagradas Escrituras: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu libraste a tua alma. Somos responsáveis, irmãos. Temos uma responsabilidade. Temos uma missão a cumprir. Estamos a fazer o que Deus quer de nós? Estamos a fazer o que Jesus nos pede? Somos realmente embaixadores de Deus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo? Somos responsáveis. Temos uma responsabilidade. E se não cumprimos com a nossa responsabilidade, um dia temos que nos confrontar na presença de Deus com a acusação de que fomos ímpios. Porque não falámos aos ímpios. Fomos maus porque falámos aos maus do mundo. Não cumprimos a nossa mensagem, não cumprimos a nossa obrigação. Se nos calarmos, as pedras clamarão. Mas evangelizar, irmãos, não é função das pedras. É uma ilustração que Jesus dá. É apenas para ele mostrar o poder de Deus. O poder de Deus. A nossa missão como cristãos é falar. Não é a missão das pedras. É anunciar o Evangelho, a nossa missão. A falar aos outros aquilo que outros falaram a nós. É realmente levar os outros ao arrependimento, à conversão, para que um dia se possam encontrar com Deus no seu reino. Evangelizar é urgente, é necessário, é importante. E Jesus não deixou este mundo sem que antes deixasse este mandamento, como já vimos: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Este mandamento é para todos nós,
novos, idosos, doutores e não doutores, e também sábios ou ignorantes. É para nós cristãos. Alguém poderá dizer: ninguém me vai ouvir, ninguém vai querer saber do Evangelho para nada, o que é que as pessoas querem saber disso, ou agora estar a importar-me, perder tempo com isso, ninguém se vai interessar por aquilo que tenho para anunciar, etc. Isto é o que nós pensamos, e às vezes não passa de uma desculpa de nós mesmos dados a nós. É verdade que nem todos ouvirão, nem todos hão de crer, e nem todos se converterão. Sempre foi assim e vai continuar a ser, infelizmente. Jesus sabia que seria assim. Portanto, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer. É preciso aceitar a palavra de Deus. É preciso arrependimento. É preciso mudança de vida. É preciso reconhecer Deus como o único Deus, como o único Senhor, Criador de todas as coisas, e reconhecer a Cristo e aceitá-lo como o único que nos pode salvar e levar à presença de Deus. Por acaso Jesus disse que todos aceitariam a sua palavra? Jesus disse: ide, porque todos vão aceitar. O que temos é que falar. Vão todos aceitar. Não, Jesus não disse isso. E por acaso Jesus disse que alguns dos cristãos estavam dispensados de anunciar o Evangelho? Não, não disse. Ele referiu-se a todos. Todos somos responsáveis. Então, evangelizemos para livrar a nossa responsabilidade e deixemos a salvação e o crescimento dos outros à obra do Espírito Santo e nas mãos do nosso Deus. Como diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Para se dar o crescimento, é preciso que alguém plante e alguém regue, e Deus faz crescer. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio, irmãos! Somos cooperadores de Deus. Deus entra, parênteses, Deus precisa de nós. E por isso Ele nos chamou. E por isso estamos aqui. Para ir e anunciar ao mundo a salvação que há naquele que é o único Senhor e Salvador de todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estamos a cooperar com Deus para a salvação dos perdidos? Estamos realmente a desempenhar a nossa função como trabalhadores na seara de Deus? No mundo? Estamos nós prontos para ir e falar ao mundo e levar almas aos pés de Jesus? Ninguém pode dizer: eu não posso, eu não sou capaz, eu tenho muito que fazer, eu não sei falar destas coisas. Não há desculpa, irmãos, para dizermos aos outros: olha, eu era como tu, eu era pecador, eu fazia isso também, e Deus me salvou, e agora sou feliz, e agora vivo tranquilo, porque sei que Deus me ama, sei que Jesus me ama, e sei que Jesus me conduzirá à vida eterna, porque o único que nos pode conduzir é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém.